Meus amados irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui e estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus e vamos ver, vamos estudar e vamos descobrir os tesouros que Deus tem hoje no Salmo 78. Salmo 78, se você tem a sua Bíblia, a sua espada, já abre aí comigo. No Salmo 78, que nós vamos ler uma parte dele hoje e vamos comentar o que o Senhor tem de ensinamento nessa parte hoje para a nossa vida. Salmo 78, versículo 1 ao 19. Vamos garimpar esse salmo e ver o que o Senhor tem a nos dizer, a nos ensinar, a nos guiar nesse vídeo de hoje. Salmo 78, Salmo da família de Asaf. A providência divina na história do seu povo. Salmo 78, vou ler hoje do 1 ao 16, vou ler o salmo inteiro, do 1 ao 16, e depois eu venho comentando com vocês o que Deus ele ministrou, me ensinou no meu coração. E hoje eu vou ler na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Eu costumo usar a NVI, mas hoje eu vou variar e vou usar a versão ARA. É importante que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo, para que você veja o que realmente está escrito, para que você apalpe a sua Bíblia e olhe com seus próprios olhos a lei do Senhor. É muito bom a gente ter um livro só para a gente, das leis, dos feitos e do poder do nosso Deus. Um livro da nossa religião, um livro relatando quem é o nosso Deus e quais são as suas vontades, quais são as suas atitudes, quais são o seu querer, o que a sua lei diz. Então é muito importante a gente ter uma Bíblia com a gente e principalmente a gente acompanhar. Então, se você tem uma Bíblia aí com você, é importante que você acompanhe comigo para você ir alimentando a sua fé e você ver com seus próprios olhos a lei de Deus. Isso tem poder. Acredite ou não, você já aumenta a sua fé só de apalpar o papel e de ver com seus próprios olhos que está escrito. Então, Salmo 78, do versículo 1 em diante, vai estar escrito assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, e não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem, os ensinassem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que ele lhes mostrara. Prodígios que fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã, dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique, guiou-os de dia com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo, ou com uma coluna de fogo. No deserto fendeu rochas, e lhes deu a beber abundantemente como de abismos, ou como do mar. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Só até aqui o versículo 16. Meus amados, eu li na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, mas eu quero comentar com vocês na versão NVI. NVI vai estar escrito no primeiro e no segundo versículo, eu já quero comentar esses com vocês, vai estar escrito: povo meu,
Escute meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Não tem como a gente ler isso e não lembrar do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ele falou sempre em enigmas com seus discípulos e com as pessoas que ele conversava pelo caminho, que ele ensinava pelo caminho. Então, aqui está falando da lei do Senhor. Está falando dos ensinos antigos, dos feitos antigos de Deus, o que está escrito na lei de Deus. Os feitos antigos que estão escritos na lei do Senhor, para a gente se lembrar o que aconteceu na antiguidade e o que Deus deixou escrito para nós na sua lei, dos seus feitos antigos. Isso que significa: proferirei enigmas do passado. Versículo 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Versículos 5 e 6. Ele decretou estatutos para Jacó. Em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também aos filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Aqui o Senhor ele vai deixar bem claro, através do salmista, do Salmo de Asaf, da família de Asaf, que nós temos uma obrigação nas nossas mãos. Nós como cristãos, nós como adultos, nós que temos uma família, nós que temos pessoas dependentes de nós, nós que temos crianças ou jovens bem novinhos ainda perto de nós, na nossa família, na nossa parentela, Deus ele deixa aqui uma obrigação bem clara que ele deixou como um decreto para o povo de Israel, para nós que somos descendência de Abraão pela fé, a obrigação de repassar os ensinos do Senhor, a obrigação de ensinar a lei do Senhor, para que eles viessem a conhecer esse Deus, para que eles viessem a conhecer os feitos do Senhor. Por que você conhece o Senhor? Como que você conhece o seu Deus? Através do que Ele faz, através do que Ele fala, através do que Ele ordena, do que Ele mostra, o que Ele pensa, com suas palavras, com o seu agir, com o seu mover. Então tudo isso está escrito na lei de Deus, está escrito na Bíblia. Então Deus ele quer que nós venhamos a repassar esses ensinamentos, essas revelações que Ele nos dá aos jovens da nossa casa. Porque muitas vezes nós oramos e queremos que as pessoas que estão dentro da nossa casa sejam salvos e às vezes nada acontece. Mas pode ser, muito provavelmente, que Deus ele esteja esperando uma atitude sua, uma atitude minha, para que Ele venha mover, para que Ele venha agir. Quando nós tomamos uma atitude de falar sobre esse livro da lei, de ensinar esse livro, nós estamos trazendo a presença de Deus para dentro da nossa casa e a pessoa com que a gente vai falar, ela vai conhecer Deus de uma maneira diferente através da nossa vida. Talvez ela já conheça algumas palavras, alguns trechos, alguns versículos famosos, mas do jeito que você vai contar para ela, talvez ela não conheça, talvez ela nunca tivesse contato com esse conhecimento que você tem, porque você tem conhecimento na profundidade, mas a pessoa não tem conhecimento de Deus, tem um conhecimento superficial do que contaram para ela. Então muitas vezes você é a luz do mundo, o sal da terra na sua casa, mas você não entende isso e Satanás às vezes tenta colocar na sua cabeça, na nossa cabeça que somos cristãos, que a pessoa já sabe, a pessoa não adianta falar com ela, a pessoa já tem o seu conceito, já endureceu o coração, mas não é isso. Muitas vezes Deus está esperando a gente até fazer uma oração, para a gente pedir que Ele crie uma situação, para que a gente possa, assim, aplicar a palavra, para que a gente possa falar sobre a palavra de Deus, para que a gente possa falar sobre os feitos do Senhor, porque como que a pessoa vai conhecer Deus se não conhece como Ele pensa, como Ele age, o que Ele sente, quais são os feitos que Ele fez, qual é o tamanho do poder desse Deus, o que Ele foi capaz de fazer. Então, através da nossa vida, o Senhor Ele quer trazer essa luz, tanto para a nossa própria vida, para que a gente venha se lembrar de quem é o nosso Deus, porque a gente é suscetível por causa do pecado, por causa da corrupção do pecado na nossa mente. Nós acabamos esquecendo as coisas
isso é uma consequência do pecado, a gente é suscetível ao esquecimento, então por isso que Deus ele fala para a gente sempre meditar de dia e de noite na palavra, para a gente sempre refrescar a nossa memória, aumentar a nossa fé, ter mais contato com esse Deus para que a nossa fé não venha morrer, tanto também para as pessoas que estão ao nosso redor, porque se nós estamos cheios da palavra, cheios da presença de Deus, cheios do conhecimento de quem é Deus, nós vamos querer consequentemente, por estar transbordando, passar esse conhecimento. E isso é muito importante, isso é muito bonito, porque vai fluir naturalmente quando você medita, se esforça em meditar na palavra do Senhor, você se enche da presença de Deus, você começa a meditar em quem é o seu Deus, e Deus vai falando com você no seu coração, na sua mente, você vai transbordar, e aquilo vai ficar fácil para você, você vai comentar da palavra de Deus sem você sequer perceber, porque você vai ter o Consolador, o Espírito Santo vai te encher de tal modo que você vai conseguir fazer, porque o próprio Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Está falando da presença dele, está falando do Espírito Santo. Então, quando nós somos cheios da palavra, cheios do Espírito, consequentemente, nós conseguimos falar para as pessoas que estão ao nosso redor e também cumprir o nosso chamado, porque nós somos capacitados através da palavra, através da presença de Deus. É uma coisa tão simples. Às vezes as pessoas complicam tanto, mas é necessário que a gente vá até a palavra e se alimente da palavra primeiro, para que nós venhamos lembrar de quem é o nosso Deus primeiro, para que possamos passar com vida, para que as pessoas vejam o primeiro amor dentro de nós. Quando nós transmitimos a palavra de Deus com vida, com vigor, sabe, com amor, as pessoas sentem a diferença, porque Deus ele se apresenta para elas e elas começam a ter um entendimento por causa do amor, da paixão e da sabedoria que nós falamos aquelas palavras, elas começam a ter até curiosidade de saber do que nós estamos falando. Então essa é a importância de nós meditarmos na lei do Senhor primeiro e cumprir essa ordem que Deus deixou para a gente, porque as pessoas elas não seguem o que a gente fala, as pessoas seguem o que nós fazemos. Por isso que na palavra de Deus vai estar escrito claramente também sobre esse assunto: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Não é ensina o teu filho o caminho, mas ensina no caminho, porque no caminho você vai estar no caminho com ele, caminhando. Não vai mostrar de longe o caminho. É completamente diferente você dar o exemplo, você ser um verdadeiro cristão dentro de casa, não dar lugar ao diabo, não dá lugar a brigas, a gritarias, a palavrões, a coisas do tipo que atraem demônios, envergonham o nome de Deus, e trazem juízo e ira de Deus para a nossa cabeça, mas que nós venhamos a andar como verdadeiros cristãos consoante a palavra de Deus. Porque quando nós andamos como verdadeiros cristãos, a palavra do Senhor sai da nossa boca diferente, as pessoas dão crédito para a gente tem um respeito maior, a gente tem uma autoridade no mundo espiritual maior. Então, é importante que nós venhamos a dar o exemplo e ensinar no caminho. Nós trilharmos o caminho e ensinarmos no caminho. Tanto de dar o exemplo, quanto de estar cheios da palavra de Deus. Meditar primeiro para depois passar a palavra. Você não pode passar algo que você não conhece. Você não pode falar de um Deus que você não conhece. Então é muito importante você primeiro conhecer o seu Deus, se encher da palavra, para que você venha passar para os pequenos, para as crianças, para as pessoas que estão ao seu redor, que precisam aprender desse Deus com autoridade, com conhecimento. Você vai ver a diferença, as pessoas vão ver a diferença através da sua palavra, da sua atitude, e elas vão ter curiosidade de saber quem é esse Deus que você está falando, porque muitas vezes a pessoa vai olhar e vai até pensar, vai até dizer: poxa, eu nunca vi ninguém falar da palavra de Deus como ela fala, como ele fala. Então é completamente diferente a gente ensinar com autoridade, cheios da palavra de Deus, porque nós estudamos e conhecemos o nosso Deus, porque nós tivemos contato com ele através da palavra e falamos superficialmente, como quem não conhece, como quem também precisa conhecer, como quem só tem frases prontas. É diferente quando você traz um conhecimento daquela passagem, um conhecimento de quem é Deus, dos pensamentos de Deus, uma reflexão, meditação. É completamente diferente quando você traz o conhecimento que a meditação gera. Por isso que o Senhor fala: medita, não só lê, não só decora, mas medita, porque na meditação vem o conhecimento e a sabedoria. Então as pessoas notam a diferença quando você se enche da palavra, começa a meditar em cima da palavra, e na meditação vem o conhecimento, e com o conhecimento vem a sabedoria.
E com a sabedoria você se enche do Espírito Santo de Deus, ele começa a falar na tua boca e as pessoas sentem completa diferença. A sua fé aumenta e você aumenta também a fé das pessoas que estão ao seu redor. Versículo 7 vai estar escrito: então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Aqui nessa passagem a gente pode perceber que eles porão a confiança em Deus. Os que receberam esse ensinamento, né? Então, depois de conhecerem a lei de Deus, eles porão a confiança em Deus. Por quê? Eles vão conhecer quem é Deus. Você não consegue confiar em alguém que você não conhece. Essa é a importância da gente meditar na palavra de Deus e também repassar esse ensinamento. Porque quando nós conhecemos a Deus, isso vai aumentando a nossa fé, a gente vai conhecendo quem é Ele, e a gente começa a confiar no Senhor, a confiar em Deus, porque como nós conhecemos Ele, como nós conhecemos o caráter dEle, nós conseguimos confiar e descansar no Senhor. Essa é a importância de nós esforçarmos para conhecer quem é Deus. Vai estar escrito sobre isso em Oséias também, Oséias 6, versículo 3, se não me engano. Vou deixar aqui. Nos esforcemos em conhecer o Senhor, em nos aproximar do Senhor. Tão certo como a alvorada, como o nascer do sol, Ele se apresentará para nós. Então, quando nós buscamos conhecer Ele na palavra dEle, Ele se apresenta para nós. Porque esse livro é o único livro onde você vai ler e o autor vai estar presente com você naquele momento. Porque nosso Deus é um Deus vivo e Ele tem prazer de ter relacionamento conosco. Versículo 8 vai estar escrito: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Aqui nós vamos ver mais uma consequência do que traz o ensinamento, o conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa que eu já aprendi e é muito importante a gente ter em mente é que é muito melhor nós aprendermos com o erro dos outros do que a gente ter que passar pelo erro, do que a gente ter que errar para a gente aprender. É muito melhor, é muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros. E isso é possível. E essa é uma das maravilhas da palavra de Deus. É uma das dádivas, das vantagens da palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa questiona: mas na Bíblia você vai ver fulano errando, ciclano errando, sei lá quem pecando. É claro, está escrito ali exatamente para você ver e você não praticar o mesmo erro, para você aprender com o erro não seu, mas o dos outros. Então, na Bíblia, Deus ele deixa claro e ele faz questão de mostrar o erro de algumas pessoas que erraram, que falharam, que pecaram, podendo fazer o certo para que nós venhamos aprender com esses erros, não ter que passar por eles, para assim ter que aprender. Mas certas pessoas ainda assim, infelizmente, têm que passar pelo erro, ter experiência de errar, para assim aprender. Mas que nós não venhamos ser assim, não venhamos ter um coração duro, mas que nós venhamos examinar e olhar na palavra de Deus e aprender com os erros dos nossos antepassados, para que nós não venhamos cair nos mesmos erros. Porque se você for parar para analisar, pensar e perceber, parece que a Bíblia ela mostra um ciclo. A humanidade parece que ela dá voltas, ela parece que faz um ciclo. Parece que as pessoas caem nos mesmos erros, nos mesmos pecados, nos mesmos costumes. Você vai ver isso dentro do povo de Israel. Então essa também é a importância da gente se aprofundar na palavra de Deus e a gente aprender com a palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Porque eles vão estudar isso na palavra de Deus, ver como foi o procedimento daquele povo, eles não vão se esquecer e vão mudar de atitude e não vão repetir os erros dos seus antepassados. Versículo 11. Esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes haviam mostrado. Aqui está falando de Efraim, né? Flecheiros armados que viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus, nem se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Versículo 9, 10 e versículo 11 que eu li.
você vai ver que um dos motivos para que eles viessem a pecar, viessem a recuar na batalha e viessem a viver de acordo com a sua vontade e abandonar a lei de Deus foi o esquecimento. Versículo 11: esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Então você vai ver que quando nós esquecemos os feitos de Deus, tanto pela nossa vida pessoal, quanto na palavra de Deus, nós esquecemos quem é Deus para nós, o nosso primeiro amor apaga e já não tem mais sentido. Não faz mais sentido nós gastarmos tempo ali, não faz mais sentido nós meditarmos, nós orarmos, nós tomarmos a cruz, nós obedecemos a lei de Deus, porque o primeiro amor esfriou, e quando o amor esfria, nada mais faz sentido. Então, é importante a gente ter contato com Deus, não deixar o primeiro amor esfriar, não deixar que o conhecimento de quem é o nosso Deus e do que Ele fez por nós, tanto na nossa vida pessoal quanto na palavra, não venha ser esquecido, que esse conhecimento não venha ser apagado da nossa memória, porque quando nós esquecemos quem é o nosso Deus, acabou tudo para nós. Porque nós não vamos mais ter intimidade, não vamos mais ter sensibilidade, não vamos mais querer as coisas de Deus. Isso é uma apostasia, né? É uma apostatação da fé. Nós vamos apostatar da fé, porque nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Quando você se esquece, acabou. Não tem mais significado, não tem mais importância, e você acaba apostatando da fé, e aquilo tudo perde sentido para você. E você pode até acabar se desviando da presença de Deus. Olha a importância disso, olha a gravidade disso. Por isso que Deus estabeleceu uma lei, para que nós viéssemos a meditar dia e noite, para que nós viéssemos ensinar aos nossos pequenos, e para que nós viéssemos viver a palavra de Deus, viver um relacionamento íntimo com o Senhor através da sua palavra e da sua presença. Então, a importância de meditar não é só para passar conhecimento para as pessoas que estão ao nosso redor, mas sim também para manter viva a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso conhecimento do caráter do nosso Deus, de quem é o nosso Deus. Então, nós temos que sempre meditar na palavra para não nos esquecermos de tudo que Ele fez por nós, de tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele já fez por nós, através da sua palavra e através da nossa vida também. Então que nós venhamos a guardar esse tesouro, esse conhecimento que Deus Ele nos passou hoje nesse Salmo 78. Precisamos meditar mais na palavra de Deus para passar esse conhecimento, nos preocupar com essa ordem, é uma ordenança, uma ordem que Deus deixou de passar o conhecimento para os nossos filhos, para as nossas crianças da nossa família, ensinar, gastar tempo, ficar ali, insistir, para que nós venhamos a inculcar, está escrito na palavra de Deus, para a gente inculcar nas nossas crianças o conhecimento de Deus, as leis do Senhor, para que nós venhamos assim cumprir esse mandamento de Deus e também estar com a fé firme, alicerçada no Senhor. Se você não sabe como chegar, se você não sabe como falar com alguma criança, algum jovem da sua família, que você sabe que precisa ouvir uma palavra de Deus, dobre o seu joelho, pede ao Senhor, fala: Senhor, cria uma situação, me ajuda, meu Pai, a falar da Tua palavra para fulano, para ciclano. Vai orando, não desiste de orar, que Deus Ele vai criar uma situação e a pessoa até mesmo pode, de repente, vir até você e perguntar: olha, eu não entendo porque isso acontece, está escrito mesmo isso na Bíblia? Deus Ele vai criar uma situação e vai te ajudar, vai me ajudar e te ajudar a proclamar a palavra de Deus. Então vai estudando a palavra, vai orando, que Deus vai te dar estratégia. Coloca no joelho que tudo vai dar certo. Amém, meus irmãos? Que possamos guardar essas palavras, esse tesouro no Salmo 78 nos nossos corações. No próximo vídeo eu vou trazer a parte 2. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te ilumine. E até o próximo vídeo, meus amados irmãos. Se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor Jesus.